Hoje a gente vai estruturar a nossa primeira aplicação. Na primeira aula eu falei o que é o ServiceNow, porém falei em breves linhas. Nessa aula a gente vai se aprofundar nessa definição, vai falar para que serve o ServiceNow e no final a gente vai estruturar a nossa primeira aplicação para nas próximas aulas a gente começar a desenvolvê-la. Vamos lá? Fala pessoal, estamos na quarta aula do curso de Fundamentos de ServiceNow. Nas últimas 3 aulas eu expliquei brevemente o que é o ServiceNow, a gente entendeu como funcionam os componentes da interface do usuário e aprendemos a trabalhar com listas e formulários. A partir de agora a gente vai começar a desenvolver a nossa primeira aplicação. Se você chegou direto nessa aula, volta, assiste a nossa playlist, ela está organizada, tem a aula 1, 2 e a 3 e fique por dentro do que estamos falando nesse curso. Então vamos lá. Na primeira aula eu falei brevemente o que é ServiceNow. Eu trouxe uma breve descrição. ServiceNow é uma plataforma de software que opera em nuvem, é utilizada para automatizar e gerenciar processos, além de disponibilizar uma gama de recursos que permite seus clientes criarem aplicações de forma ágil e eficiente. Mas vamos nos aprofundar nessa descrição. Vamos ler com calma agora. ServiceNow é uma plataforma de softwares. O que eu quero dizer com plataforma de softwares? Então eu posso ter vários softwares baseados na plataforma. Eu posso atender meu departamento de RH no processo de admissão de novos colaboradores utilizando a plataforma ServiceNow. Posso criar uma outra aplicação para o departamento financeiro para eles realizarem toda a gestão financeira da empresa utilizando a plataforma ServiceNow. Eu posso ter uma outra aplicação de gestão de serviços destinada ao departamento de TI. Então eu consigo ter uma plataforma que sustenta todas as aplicações necessárias na minha organização. Então é uma plataforma de software que opera em nuvem. Sendo assim, a gente não precisa se preocupar com infraestrutura. Os serviços disponibilizados pela plataforma estão disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana, e isso de forma escalável, segura, então não precisamos nos preocupar com infraestrutura. É utilizada para automatizar e gerenciar processos. Então, a gente vai se aprofundar no que é um processo, porque às vezes fica muito vago. Gerenciar processos, tá? Mas quais processos? Enfim, nos próximos slides eu vou falar um pouco sobre isso. E ela disponibiliza uma gama de recursos que permite seus clientes criarem aplicações de forma ágil e eficiente. Tá, mas o que é um processo? De acordo com o tio Google, processo é um termo que indica a ação de avançar, ir para frente, e é um conjunto sequencial de ações com um objetivo comum. Então eu trouxe um exemplo, realizar uma compra pela internet. Realizar uma compra pela internet é sim um processo, porque é um conjunto de ações com um objetivo comum. Aí o objetivo comum seria o cliente final receber o produto que ele pediu. Então quais são os steps desse processo? Então tem o processo de o e-commerce receber o pedido, aprovar o pagamento, emitir a nota fiscal, enviar esse pedido para a transportadora e no fim o cliente final receber o produto lá na frente. Mas para que eu preciso automatizar e gerenciar? Para que eu preciso fazer isso? Primeiro que esse pedido, realizar pedido pela internet, nem é possível fazer isso de forma não automatizada. Alguns steps seria possível sim. Então, por exemplo, imagine que eu recebo o pedido lá no meu e-commerce e aí eu faço uma análise de crédito manualmente e digo se foi aprovado ou não o pagamento. E aí, se foi aprovado, eu peço para o departamento financeiro emitir a nota fiscal. E aí, no final, eu ligo para a transportadora ou entro em contato com a transportadora para coletar o meu produto e enviar para o cliente final. Dá para mim fazer esse processo de forma manual, mas seria totalmente inviável, perderia totalmente os dados no meio do caminho. Então, isso é um processo que deve ser automatizado. Então, com a automatização desses processos, a gente ganha, primeiro, dados centralizados, ganha uma organização, ganha qualidade, porque a gente deixa de ter erros. Porque imagine que eu, não automatizando o processo, eu utilizo muitas planilhas. Então, automatizando, eu deixo de ter erros, porque eu deixo de ter várias versões de planilha, enfim. E gerenciando, eu começo a obter insights. Então, eu trouxe aqui o que o prazo para realizar uma compra pela internet é 45 dias. Isso ponta a ponta, até o cliente final receber o pedido.
Eu, como gestor, eu quero que esse prazo diminua para 10 dias. Então, para mim conseguir fazer isso, primeiro eu tenho que descobrir onde estão os gargalos, quais etapas do processo está fazendo que o prazo seja tão longo. Então, claramente aqui no slide é a emissão da nota fiscal, que demora 30 dias. Porém, não, no mundo real, né, na vida real, não consigo ter esse dado de forma tão simples. Só automatizando um processo e coletando quanto demora cada etapa do processo. E quais são os benefícios de se utilizar o ServiceNow? Primeiro que no ServiceNow você tem diversos frameworks que auxiliam um time de desenvolvimento a desenvolver a aplicação. Então, por exemplo, minha aplicação precisa ter acesso via celular, via um smartphone. No ServiceNow você tem um aplicativo mobile pré-desenvolvido e você consegue ali colocar também a sua aplicação. Isso é uma grande vantagem para o usuário final. Um outro exemplo, eu preciso criar notificações. De acordo com regras do meu processo, eu preciso disparar notificações. No desenvolvimento tradicional, provavelmente você vai se integrar com um servidor de e-mail e disparar essas notificações. No ServiceNow você já tem um framework que a gente chama de sistema de notificações, que você consegue disparar essas notificações. Por algum motivo você precisa se integrar com uma aplicação. Por exemplo, você precisa consultar o endereço de uma residência baseado no CEP. A gente geralmente utiliza aquela API chamada via CEP. Então, no ServiceNow você já tem um framework que facilita a integração com outros sistemas também. Então, tem esses e diversos outros frameworks que auxiliam o desenvolvimento no dia a dia. E isso faz com que você desenvolva a aplicação muito mais rápido. Uma outra vantagem é a extração de KPIs. Como eu disse anteriormente, o resultado que a gente busca em automatizar processos e gerenciar esses processos é obter insights a partir dos dados que coletamos durante a automatização do processo, e isso faz com que a gente melhore a qualidade do nosso serviço ou melhore o tempo de entrega de um serviço, de um produto. Então, no ServiceNow é muito simples extrair essas informações, tendo em vista que os dados já estão centralizados. Um terceiro benefício, a plataforma está em nuvem, como eu já falei 2 vezes, é a terceira que eu falo, mas isso é um ganho para a equipe como um todo, né? Para a equipe de desenvolvimento, para a empresa, porque a gente não precisa se preocupar com infraestrutura, não precisamos nos preocupar com escalabilidade. Isso faz com que a aplicação se escale automaticamente, a segurança esteja garantida. Então é bem bacana também que a plataforma está em nuvem, então a gente não precisa se preocupar com a localidade que o usuário está acessando. Tem também um outro benefício que é o modelo único de dados. Como eu falei, você consegue criar várias aplicações utilizando a plataforma, e estando essas aplicações dentro da plataforma, se integrar com as aplicações da organização fica muito simples. Basta eu criar campos referenciando as outras tabelas e a integração está feita. Isso diminui o custo com integrações, por exemplo. Um quinto benefício é a experiência dos usuários. Como você vai ter várias aplicações utilizando a plataforma ServiceNow, o usuário vai ficar familiarizado com a interface do ServiceNow, então ele vai conseguir utilizar as aplicações sem maiores problemas. Esses foram alguns benefícios que eu trouxe, tem diversos outros, mas eu achei que esses são os principais, então eu trouxe para vocês. Finalmente, galera, agora vamos falar sobre o nosso primeiro aplicativo. Ele se chama Faça um Pedido e vem resolver um problema. O problema é: solicitações realizadas para os departamentos de RH, jurídico, financeiro e TI são feitas por e-mail, conversas pessoais e gerenciadas por planilhas. Desta forma, é difícil saber as pessoas que estão atuando, o status e tempo levado para atender às solicitações, gerando insatisfações aos solicitantes. O aplicativo Faça um Pedido irá automatizar este processo através de uma interface simples para os usuários. Resumindo, pessoal, atualmente os departamentos de recursos humanos, jurídico, financeiro e TI são acionados via e-mail por diversos colaboradores e as solicitações feitas são gerenciadas por planilhas. Isso não dá visibilidade para o usuário final, e o usuário final tem que mandar e-mails para diversos departamentos e não tem um local único onde ele possa realizar pedidos. E qual o resultado esperado com o desenvolvimento do aplicativo Faça um Pedido? Primeiro, um local único para a abertura das solicitações, aumento de solicitações atendidas no prazo, fim da gestão de solicitações por planilha, melhorar a experiência do solicitante e automatizar o processo. E qual é o processo que a gente vai automatizar? Aqui eu trouxe uma imagem que vem da própria ServiceNow. No curso deles sobre esse aplicativo tem esse processo, então eu reaproveitei a imagem e trouxe para vocês.
Então aqui é o início do processo, ele passa por um processo de aprovação, pode ser a aprovação do gestor daquele departamento. A solicitação estando aprovada, é enviado um e-mail para o solicitante que a solicitação que ele fez foi aprovada e é criada a tarefa para alguém do departamento realizar aquela tarefa. Caso a solicitação seja recusada, automaticamente a solicitação é fechada e termina o fluxo aí. Outro documento da nossa aplicação é o modelo de dados. Esse documento ele é de extrema importância, pois representa como será construída a nossa base de dados. Temos algumas tabelas, aqui são 3 tabelas que serão construídas. Na verdade, são 2 tabelas que serão construídas e a gente vai utilizar uma terceira que já vem como default no ServiceNow. A primeira tabela é a de solicitações, então tem alguns campos, eu vou passar rapidamente. Observação, todos os campos aqui serão traduzidos, então fiquem despreocupados. O primeiro campo, então, é o número, que representa o número da solicitação. Solicitado por, que é o usuário que fez a solicitação. O que ele precisa, quando ele precisa. A prioridade daquela solicitação, o estado que ela está, se está em andamento, se já foi concluída. A descrição resumida e a descrição que representa justamente o que o usuário está pedindo. Essa tabela ela é referenciada, ou seja, existe um apontamento na tabela que é a tabela de tarefas. Por quê? Uma solicitação pode ter de várias tarefas abaixo dela. Na tabela de tarefas a gente tem outros campos como o assign to, que na verdade é o designado para, que é o usuário que vai executar aquela tarefa, o número da tarefa, o estado dela, a descrição resumida, a prioridade, o additional e o parent que referencia justamente a tabela de solicitações. E a última tabela é a tabela de usuários, a gente não vai criar campos, só vamos utilizar alguns campos que já existem na tabela, que é o username, o manager, notifications e e-mail. Bom pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Foi extremamente importante a gente rever o que é o ServiceNow e para que ele serve, agora de forma mais aprofundada. A gente entendeu o que é um processo e como o ServiceNow ele atua no desenvolvimento desses processos, né, na automatização desses processos. Estruturamos a nossa primeira aplicação, passamos qual é o processo e o modelo de dados da mesma. Na próxima aula a gente vai utilizar desses documentos para começar a construir a aplicação. Fique por dentro! Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos conteúdos das próximas aulas. Caso tenha alguma sugestão, dúvida, algum feedback, nos envie um e-mail em corpilai@gmail.com. E nos siga nas redes sociais, no LinkedIn e também no Instagram. Até a próxima aula. Valeu e fui!